O Senhor esteja com vocês. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, e o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui o menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar. E lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação. Aleluia, 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 aleluia. Tiveste pena do povo, mandaste dar de comer. Alguém falou que era pouco, tu nem quiseste saber. Mandaste o povo sentar, mandaste alguém começar. Alguém te obedeceu, foi milagre, foi milagre. O milagre aconteceu. É isso, irmãos e irmãs. O milagre aconteceu. O milagre aconteceu porque houve confiança em oferecer o pouco que se tinha para aquele que oferece tudo para quem não tem nada. A palavra de Deus hoje nos ajuda, então, a refletir sobre este amor de Deus para com todas as criaturas e toda a humanidade. Aliás, dificilmente a gente vai escutar uma notícia num jornal, nas redes sociais, das criaturas diferentes dos seres humanos, que chamamos criaturas irracionais, ficar sem o alimento, morrer de fome.
elas disputam, as criaturas diferentes de nós, seres humanos, o alimento entre si. As chamadas criaturas selvagens, as domésticas, até se aproximam para também ter o seu alimento cotidiano. Mas que cena triste, num desses dias em que o padre Paulinho via um dos que peregrinam pelas ruas aqui da nossa cidade, pegando o alimento no lixo e partindo deste alimento que ele pegava para o cachorro que estava ali junto com ele. No Brasil, há ainda 27 milhões de pessoas na pobreza ou abaixo da linha da miséria. Alguns podem comemorar e dizer assim, mas há alguns anos eram 33 milhões, agora são 27 milhões. Muita gente ainda. Isso equivale ao dobro ou triplo de alguns países da América Latina, do mundo. E o problema é que o problema não é a falta do alimento. Pelo contrário, há muito alimento, há muita produção, mas a falta da partilha, a falta do amor, a falta de sensibilidade, a falta de justiça social, a preocupação com o econômico, como acontecia na época de Eliseu, a fome que antes dele Elias, o profeta que o antecedeu, viveu, mas o pouco que ele recebeu da viúva de Sarepta foi suficiente para que ali naquela casa não faltasse mais o óleo nem a farinha. E agora Eliseu, a quem o servo vem apresentar 20 pães, e junto com ele estavam mais ou menos umas 100 pessoas, como acabamos de ouvir no relato da primeira leitura. As primícias, o pão e trigo novo, os primeiros frutos, os primeiros trigos dos quais se fizeram os pães. Ali era para o sacerdote oferecer ao Senhor como sacrifício, outra parte ficar para ele. E o que o profeta faz? Distribuam para os outros, para que comam. Eles falam, mas o que é isso? 20 pães para alimentar 100 pessoas? Eliseu recomenda, dá mais uma ordem, outra vez, distribua, para que todos comam. Todos comeram e ficaram satisfeitos. No Evangelho, a multidão é bem maior. Os pães e os peixes são bem menos. Mas há sede. Sede e fome de amor. Sede e fome de justiça. Sede e fome de Deus. E as multidões vão até Jesus. E quando Jesus sobe ao monte e se depara com aquela multidão, para provocar os discípulos a uma reação, ele pergunta: como vamos dar de comer para tanta gente? Um deles, Filipe, vai dizer assim: nem que tivéssemos 200 moedas de prata seriam suficientes para que todos se alimentassem. Uma moeda de prata era o salário de um dia, talvez corresponderia para alimentar umas 600, no máximo umas 1.000 pessoas. Mas Jesus pergunta, e antes de perguntar o que eles têm para oferecer, André, nome que significa pessoa humana, pessoa que vive a humanidade, sabe e sofre o que os outros sofrem, apresenta uma criança, um menino, que tinha ali na sua cesta 5 pães e 2 peixes. Eles estavam em pé, aquelas pessoas, e Jesus pede para que eles se sentem. Assentar-se significa a liberdade que todos têm para sentar-se à mesa, como vocês agora estão aqui sentados, alimentando-se da palavra de Deus, e quem está em pé para o serviço. Por isso que na hora do Evangelho ficamos todos em pé para nos colocarmos como servos e servas desta boa nova do Senhor. É interessante que os 4 evangelistas, os 3, Marcos,
Mateus e Lucas, considerados sinóticos, e o João, que diferencia um pouco no estilo de escrever. Nós temos o relato da multiplicação dos pães nos 4 evangelhos. Em Mateus e em Marcos, 2 são as multiplicações. E nós que nesses últimos domingos vimos acompanhando, durante 16, na maioria dos domingos, o evangelho de Marcos, hoje os próximos, ouviremos o capítulo 6, que começa com esse relato de hoje, em que Jesus, ao receber aqueles 5 pães e 2 peixes, olha o gesto da Eucaristia, dá graças ao Pai, abençoa, parte o pão. E na medida em que Jesus vai partindo, as pessoas vão se alimentando, vai havendo comida para todos, e no final ainda sobram 12 cestos cheios. 7 e 12. 2 números simbólicos na Bíblia que significam, um, a perfeição, e o outro, a totalidade. 7, perfeição, 12, totalidade. 12 cestos. É para ninguém mais passar fome, para ninguém mais para ninguém mais sofrer a miséria, para ninguém mais sofrer por causa do egoísmo dos outros, do acúmulo de bens. Ninguém pode morrer de fome, é pecado grave, é crime. Podemos dizer, crime hediondo. Enquanto alguns têm muita coisa, muitos não têm quase nada. E hoje Jesus pede para nós, então, os discípulos e discípulas dele, para darmos de comer às pessoas também. Essas 27 milhões de pessoas que moram no Brasil, abaixo da linha da miséria. Nós temos cestas básicas, empresas que distribuem, se arvoram, como se estivessem fazendo um bem enorme. Supermercados que também partilham o alimento. Mas o ser humano deveria trabalhar com dignidade, porque a terra, ela só produz se o ser humano trabalha. E há trabalho para todos. Por isso é um absurdo se uma determinada empresa ela dobra o salário, ou melhor, dobra o horário dos seus trabalhadores de 6 para 12 horas e lucra bastante, muito mais do que isso, em vez de contratar o mesmo número de trabalhadores para poderem então ter o seu trabalho digno e ter o sustento da sua família. Irmãos e irmãs, isso não é evangelho. Isso não é acolher a boa nova de Jesus. É claro que todos os dias na missa escutamos aqui as pessoas agradecendo todos os que colaboram no dízimo, nas campanhas. Ontem estive no Zé Rigó celebrando a Santa Missa. Está ficando muito bonita a igreja, que agora teve que parar, a igreja dedicada de Nossa Senhora das Graças, mas breve vai retomar. Eles até pediram também um apoio, já falamos com o Padre Paulinho, para começar a avisar aqui na missa também, vamos colaborar na campanha da igreja de Nossa Senhora das Graças, como também lá na Casa de Pedra, no Gran Parque. Mas o mais importante é essa igreja viva, que é solidária, que sabendo de campanhas para ajudar os que sofrem, se coloca logo à disposição. E isso é ser o que nós ouvimos da primeira leitura, lida por uma das catequizandas, em que somos chamados a viver de acordo com a vocação que recebemos, o chamado de Deus, com paciência, com humildade, com amor, porque há um só Espírito, um só Deus, uma só fé, uma só esperança, um só batismo. Então nós somos chamados a ser esse único corpo, o corpo de Cristo, membros desse corpo. E sendo um só Deus, uma só fé, que dentro de instantes vamos professar, que nós tenhamos sempre essa sensibilidade e esta vocação para partilhar, jamais para acumular. Por isso, antes da profissão da nossa fé, lembremos ainda o que pedimos na oração da coleta de hoje, ao Senhor da vida, para podermos usar da melhor maneira os bens que passam e abraçar os que não passam. Usar da melhor maneira o pão, o dinheiro, a roupa, a terra, tudo que está à nossa disposição, para o bem de todos, e abraçar os bens que não passam, a justiça, a verdade,
o amor, estarmos à altura do chamado que Deus faz para todos nós. Pensemos um pouco, irmãos e irmãs, na palavra que ouvimos, na melhor maneira de imitar os discípulos, para que ninguém passe fome de tipo nenhum, nem fome material, nem fome de justiça, nem fome de paz.